Novamente, boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E nós iremos ler do verso 1 ao verso 6. Evangelho de João, verso 14, capítulo 14, verso do 1 ao 6. Leamos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, louvamos ao Senhor por esta noite, louvamos ao Senhor por estarmos livremente abrindo as Escrituras para aprendermos mais sobre o Senhor e sobre a revelação do Teu Filho Jesus no Evangelho de João. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito na iluminação da Tua Palavra, abrindo, Senhor Deus, nosso entendimento, e também, Senhor Deus, nos ajudando a aplicar os ensinamentos que ela tem para nós nesta noite. Agradecidos assim, Senhor, te pedimos e entregamos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 14 do Evangelho de João. Nós temos dois contextos aqui importantes. Um contexto maior e um contexto menor, que nós precisamos lembrar. E esses contextos nos auxiliará na compreensão desse trecho tão conhecido nosso, que é esse trecho do capítulo 14, versículo do 1 ao 6. É importante que no início do capítulo 13, nós temos o Senhor Jesus dando uma declaração. Aliás, João dando uma declaração sobre as atitudes posteriores do Senhor Jesus em relação aos seus discípulos, dizendo que Jesus amou eles até o fim. E aí nós estudamos nas últimas duas mensagens sobre algumas coisas que Jesus faria nesses últimos momentos que estava com seus discípulos. Lembrando mais uma vez que nós estamos na quinta-feira à noite, né? Aqui todos esses eventos estão acontecendo na quinta-feira à noite, nos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E aí nós vimos, eu acredito que há umas 5 mensagens atrás, que Jesus vai ensinar 2 lições, 2 promessas e 2 grandes ensinos durante esses capítulos que vão do capítulo 13 até o capítulo 17, que antecede a crucificação do Senhor Jesus. As 2 lições que nós aprendemos, capítulo 13, verso 12 ao verso 17, são as lições importantes sobre a humildade e o espírito servil, onde Jesus demonstra isso lavando os pés dos discípulos. Após isso, Jesus faz outra grande lição, ensinando sobre o grande mandamento, ou o novo mandamento. Capítulo 13, versículo 34 a versículo 35, onde Jesus diz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, estabelecendo um princípio de comparação deste amor, né? Então esse amor devia ser um amor baseado no amor que Jesus estava tendo por eles. E aí uma das coisas que nós falamos e aqui ensinamos foi que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive aquele que o trairia, né? Jesus ensina através desse ato
que deve-se amar não só aqueles que são os nossos amigos, mas também aqueles que são os nossos inimigos. Assim sendo, ainda há 4 ensinamentos a nós passarmos, que um ensinamento começaremos hoje, né? Versículo 1 a 3, e adentraremos até o versículo 6, que é as promessas. Jesus, durante esse tempo, faz 2 grandes promessas aos seus discípulos. Uma é a promessa do céu. É a promessa de o que consolaria o coração daqueles homens. Mas depois, Jesus também faz a promessa do Consolador, que era a promessa do Espírito Santo. E por fim, ainda nos capítulos que antecedem a crucificação de Jesus, capítulo 15 e capítulo 16 e o capítulo 17, Jesus faz alguns ensinos, os ensinos particulares sobre a suficiência do Senhor Jesus, ali no capítulo 15, falando que Jesus era a videira e todos aqueles que estivessem nele seriam completamente capazes de produzir frutos, e também sobre a obra do Espírito na vida deles, né? Capítulo 16. E por fim, no capítulo 17, Jesus faz aquela tão maravilhosa oração, chamada oração sacerdotal, e aí despede dos seus discípulos no sentido de ensino e parte para a cruz. Então esse aqui, irmãos, é o contexto maior, tá certo? Esse é o contexto maior que nós precisamos estar na nossa mente aqui, tá certo? Então nós já passamos pelas 2 lições e agora entraremos nas 2 promessas de Cristo, né? Mas temos o contexto menor, né? E o contexto menor, o contexto da nossa última mensagem, era o contexto do desafio do coração, né? Jesus fala para os seus discípulos que ninguém poderia seguir ele, porque Jesus tinha uma obra muito especial para fazer, que só poderia ser feita por ele, que é a obra da cruz. Então, nós aprendemos que devemos desafiar o nosso coração a entender essa obra da cruz e a importância dela para as nossas vidas. Mas também, a desafiar o coração a amar como Jesus amou, né? Porque Jesus amou-os até o fim. E, por fim, desafiar o coração a não confiar em si mesmo. E aí nós vimos o exemplo do apóstolo Pedro, né? Que ali, bradando uma confiança em si mesmo, mostrou que nós, seres humanos, nosso coração não é digno de confiança, né? E aí, esse é o contexto menor que nós estamos, tá bom? Então, aqui para nós nos situarmos, tá bom? E entrarmos no capítulo 14. E o capítulo 14, veja que nós estávamos falando sobre desafiar o coração, né? E o capítulo 14 começa com uma frase que tem tudo a ver com isso. Veja só, versículo 1. Não se turbe o quê? O vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, irmãos, a essa altura, os discípulos estavam com emoções confusas. Imagine que eles deviam estar muito tristes ali. Muitas coisas tinham confrontado seus corações. Jesus tinha anunciado que um deles o trairia. Jesus também tinha anunciado que um dos seus principais apóstolos, no sentido de amizade, também o negaria. Então imagine como estava o coração daqueles discípulos. E além de tudo isso, meus irmãos, imagine o que estava passando pela cabeça daqueles homens. O seu mestre querido, aqueles que eles já tinham declarado que eram o Messias. E talvez para eles não fosse tão fácil entender a missão de Cristo, e nós vamos ver que a Escritura diz que eles vão entender isso depois. Aquele Messias que pelo povo de Israel era o libertador, era aquele que viria para resolver o problema da opressão, mas era esse que estava anunciando que iria ser traído, que ia ser negado e que ia ser morto na sua sequência. Então imagine só, como deveria estar confuso o coração desses homens.
Jesus sabia também que o único remédio para um coração perturbado é a certeza de que existe um Salvador. E eu gostaria de começar a refletir sobre esse tema. Um coração perturbado. Não haverá outra forma desse coração se descansar, se ele não acreditar que existe solução para todas as suas aflições. Meus irmãos, o coração do homem, e principalmente quando nós estamos nos referindo às profundas incertezas do coração do homem, porque não são simplesmente as incertezas da nossa vida material. Dentro do coração do homem tem muitas incertezas. Interessante que quando nós nos deparamos a homens muito ricos, homens que têm muitas posses, se você fizer perguntas sérias para ele, ele vai dizer que tem muitas inseguranças em seu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a maior insegurança que o homem tem é a falta daquilo que completa plenamente o homem, que é Deus. O homem sem Deus, ele é um ser incompleto. E ele sempre vai estar com o seu coração turbado e perturbado. Então, vocês imaginem, meus irmãos, aqueles discípulos que acreditavam que tinham encontrado o Salvador. E, de fato, eles tinham encontrado. Entretanto, existia uma missão para aquele mestre deles, que implicaria uma morte e uma separação repentina. E isso certamente desafiaria o coração de qualquer um de nós. Jesus, diante disso, faz o seguinte clamor para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, é necessário que vocês tenham fé. Veja, o texto diz assim: não turbe o vosso coração. Credes em quem? Primeiro, em Deus. E aí, quando nós estamos falando em crer em Deus, meus irmãos, uma boa teologia para uma pessoa é fundamental para que ela tenha um coração tranquilo. Ontem, estudando o Salmo 42, aquele salmo me desafiou muito, porque aquele Salmo 42, ele nos dá uma leitura psicológica de como nós lidamos com as situações difíceis. E normalmente, quando nós nos damos com situações difíceis, nós começamos a questionar algumas coisas, a questionar o porquê de algumas coisas. Mas o salmista, lá no Salmo 42, diz o seguinte: olhe, eu me lembrei da felicidade que eu tinha quando eu estava junto com Deus. E que essa felicidade que nós olhamos para trás e conseguimos a desfrutar esse sentimento de estarmos com Deus, traz em nosso coração paz. Então, irmãos, Jesus disse: vocês precisam inicialmente crer em Deus. Talvez pareça tão vago a ideia de crer em Deus, mas, meus irmãos, se nós não tivermos um bom referente em nossas vidas, um bom referente, quem é o principal referente de nós? Deus. É que nós somos criaturas desse Deus, que esse Deus nos criou e guardará as suas criaturas. Interessante que quando Jesus está ensinando lá sobre os problemas da ansiedade, ele diz o seguinte: olhe, não andeis ansioso, olhe, tanto os animais como as aves, elas não fazem nada, e o Senhor provê todas as coisas, porque as aves do céu e as criaturas, todas as outras criaturas, são sustentadas por este Deus Criador. E aí ele olha para os discípulos: vocês não valem muito mais do que isso, homens de pequena fé? Isso nos ensina muito, irmãos. E é por isso que Jesus começa esse consolo do coração deles, o exortando a eles crerem neste Deus Criador. Crer num Deus que conhece perfeitamente as profundezas e as angústias do nosso coração. E é capaz, meus irmãos, de acalmar qualquer coração abalado.
não é necessário, meus irmãos, nada aqui desse mundo para acalmar o coração de um homem. Um homem com o coração abalado só precisa de Deus, mais de nada. Agora, Jesus completa, é tão maravilhoso esse versículo, que ele diz, olha, crê em Deus, creia neste Criador, creia naquele que fez você e que não desamparará vocês, descanse seu coração nele, mas diz também, credes também em quem? Em mim. E Jesus agora canaliza o olhar dos discípulos para aquele que salvou a vida deles. Para aqueles que estavam para fazer uma obra em que nós hoje já conseguimos olhar pelo retrovisor da história e vemos tudo que Jesus fez por nós. E Jesus estava dizendo, meus amados discípulos, creia em Deus, creia no plano que Deus fez, creia nesse Deus que não desampara as suas criaturas. E creia também em mim, que sou o Salvador de vocês. Irmãos, talvez se nós tivéssemos só esses 2 versículos na Bíblia, eles já serviriam para nós nos levar até o céu. É ou não é? Crê em Deus e crê em Jesus. Um único versículo aí de poucas palavras tem uma profundidade teológica enorme. Esse, meus irmãos, é o início de como nós devemos acalmar o nosso coração. Agora Jesus avança. Além de primeiramente exortar eles a crerem em Deus e a crer nele, Jesus agora acalmará o coração deles com uma promessa muito maravilhosa. Versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. A exortação aqui é baseada no amor de caráter muito terno e generoso do nosso Senhor Jesus. Aqui Jesus deseja transferir o pensamento de preocupação e temor que eles estavam naquele momento para uma paz serena e um consolo de que aquele momento não era uma separação definitiva. Muito pelo contrário, era uma separação momentânea para uma união definitiva. Entenderam? Na verdade, aquilo era necessário para que Jesus nunca mais precisasse se afastar dos seus discípulos. E Jesus começa a ensinar aqueles discípulos que existe a promessa de uma união eterna. E essa união eterna dos discípulos de Cristo com Cristo é evidenciada aqui pela promessa do céu. Há tão poucos estudos sobre o céu, não é? Ultimamente nós temos sido agraciados com alguns livros sobre o céu. E quando nós falamos, irmãos, sobre o céu, certamente é um desafio enorme para nós. Sabe por quê? Porque nós pensamos sempre de maneira material, né? E a forma que o céu li um livro chamado O Peso da Glória, um livro de C.S. Lewis bastante interessante, e ele fala que talvez quando nós encararmos o céu da forma que ele é, nós encontraremos um regozijo de espírito que talvez nunca nós conseguimos imaginar enquanto nós estamos presos aqui na realidade física. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós visualizamos aqui está limitado a tempo, está limitado a matéria. Mas o que nós teremos lá no céu não está limitado a nada dessas coisas. Mas tem um detalhe lá no céu que é tão importante quanto esse vislumbre da glória, que é o que C.S. Lewis defende. É a união eterna com Jesus. O que teremos no céu? A união eterna com o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que haverá um grande casamento no céu, não é? E esse casamento
ali demonstrado por Jesus, o noivo, e nós que somos a igreja. E nos uniremos para sempre com aquele que é o detentor da vida. Aquele que é o detentor de toda a ciência, aquele que é o detentor de todo o conhecimento. Nós estaremos unidos para sempre com este. E Jesus, querendo confortar o coração daqueles discípulos, diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu não vos teria dito a você que estou indo preparar lugar, para que vocês estejam para sempre comigo. Jesus vai preparar lugar. Olha aí, versículo 2, na segunda parte, ele diz: se assim não fora, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Há duas coisas importantes que nós precisamos refletir nesses dois versículos. Há duas coisas que separam esses dois versículos. Um é enquanto estivermos aqui na terra. E o outro é a esperança que nós temos nos céus. Veja que o versículo diz que enquanto nós estivermos aqui na terra, passaremos por situações de corações medrosos, turbulentos, um coração com medo. Mas há uma coisa que fará o nosso coração descansar. É quando nós deixarmos de olhar para cá e olharmos para onde? Olharmos para o céu. Olharmos para a esperança gloriosa de vivermos junto com o Senhor Jesus, aquele que pode completar cada espacinho que falta aí. Todos nós, meus irmãos, tem espacinhos que falta. Tem ou não tem? Todos nós tem alguns espacinhos aí que faltam. Imagine que alguns falta força para vencer determinados pecados, outros faltam vigor para trabalhar para o Senhor, outros faltam alegria de estar aqui constantemente. Mas quando estivermos com o Senhor, todos esses buraquinhos aí serão preenchidos. E nós não sentiremos mais falta de absolutamente nada. E é por isso que Paulo, quando está falando para os filipenses, ele faz aquela reflexão sobre estar com Cristo e estar aqui. Os irmãos fazem essa reflexão? Devem fazer constantemente. O seu coração queria estar onde agora? O seu coração quer estar aqui para começar a trabalhar amanhã, para ganhar o seu salário e conquistar coisa A, coisa B ou coisa C? Ou o seu coração está anelante para estar com Cristo? O apóstolo Paulo tinha vencido esse desejo tão temporário. O apóstolo Paulo diz assim: eu queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Caro irmão, você pensa assim? Estar com Cristo para você é incomparavelmente melhor do que estar aqui? E devemos pensar isso, irmãos. Devemos confrontar o nosso coração. As coisas dessa terra só nos trarão angústia. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor Jesus e desejando estar com Ele, começaremos a vencer essa angústia. Aqui, sim, foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Mas, quando nós estivermos lá de verdade, é que não haverá mais nenhuma falta. Quando estivermos lá. Que temos, meus irmãos, o desejo de estar com Cristo. Porque assim nosso coração vai ser o quê? De verdade, consolado. Agora, veja que a primeira coisa que Jesus faz, aqui, é ajudar os discípulos a descansarem o seu coração, porque Jesus ia preparar uma morada para eles. Mas Jesus continua, era inevitável aquela separação. A separação momentânea ali, ela era inevitável. E olha o que é que Jesus diz no capítulo 14, versículo 3, o próximo versículo aí. Jesus diz assim:
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A nova vinda de Jesus, ela tinha um pressuposto dessa primeira separação, entende? Para que Jesus voltasse e tomasse os seus discípulos para si, era necessária essa primeira separação. Mas o que eu acho maravilhoso desse texto é que ele diz assim, olha, eu vou preparar lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu lembro que aqui, lá no original, essa ideia de receberei para mim mesmo, eu vou explicar de duas formas diferentes, tá certo? E eu lembrei de um comerciante aqui da cidade, que esse comerciante, ele tinha uma empresa de grande sucesso, ele já não é mais vivo. Mas esse comerciante aqui da cidade, ele estava lá na porta do seu estabelecimento, recebendo todo mundo. E é interessante que todo mundo achava maravilhoso ir lá no comércio dessa pessoa, porque era recebido pelo próprio dono do estabelecimento, de maneira pessoal. Talvez algum de vocês sabe quem é essa pessoa. Pois bem, o conceito aqui é o mesmo, tá certo? É aquele conceito que quando nós chegamos, quando Jesus, vai preparar lugar e vai receber-nos para si mesmo, é a ideia que o dono do céu, que é Jesus, estará recebendo individualmente cada um. É a ideia de acolher individualmente cada um. E aí, quando nós começamos a pensar nessa individualidade, meus irmãos, de que Jesus estará recebendo-nos nos céus, desta forma, isso nos, aqui, por exemplo, na ilustração que eu dei, nós já ficamos todos felizes, de ser recebido pelo dono do estabelecimento. Imagine se nós, quando nós chegarmos no céu, e ser recebido pelo dono da existência. Jesus é o dono da existência, e nós seremos recebidos por Ele. Interessante que capítulo 1, versículo 9 e 11 lá de Atos, os anjos dizem assim, varões galileus, por que vocês olham, para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver ele descer do mesmo jeito. Vocês verão ele descer, e Jesus estava com aquelas pessoas, o quê? Em comunhão com eles ali. E Jesus voltará assim também, em comunhão. A Bíblia diz que nós voltaremos com Jesus, já nessa comunhão perfeita. Agora, meus irmãos, Jesus precisava preparar esse caminho. E essa preparação já foi anunciada por Cristo nos versículos anteriores, quando Jesus Cristo diz que ninguém poderia ir com ele até a cruz. Essa preparação passaria pela cruz, passaria pela ressurreição e passaria pela ascensão. Seriam as três coisas. Veja que Jesus diz lá no versículo, quando eu for e vos preparar lugar. De fato, Jesus nos preparou lugar com essas três coisas. Porque a cruz prepara-nos o caminho da justificação. A ressurreição prepara o caminho para a santificação. E a ascensão prepara o caminho para o céu. Entenderam a sequência? De fato, Jesus preparou completamente este lugar. Ou seja, a cruz prepara o caminho da justificação. Porque ninguém poderia chegar no céu sem ser justo. Mas a ressurreição prepara o caminho da santificação, porque a Bíblia diz que fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Romanos capítulo 6. Mas a ascensão de Jesus para o céu prepara também o nosso caminho para o céu, porque Jesus é o primeiro homem que foi para o céu definitivamente.
E ele abriu o local, abriu o céu para todos os outros homens que confiarem nele. Agora, como nós falamos, além disso, haverá uma recepção íntima, presente e futura. E eu convido os irmãos a abrirem para Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, para nós fecharmos esse segundo conceito. Lembre-se, o primeiro conceito, Jesus conforta o coração daqueles discípulos, dizendo o quê? Primeiro conceito, creres em Deus, creres também em mim, na casa do meu Pai há o quê? Há muitas moradas, ou seja, Jesus foi preparar lugar. Mas a segunda é que Jesus vai voltar, e que essa volta de Jesus já é com esse caminho preparado, né? Agora, olha aí, Atos capítulo 7, versículo 55. Se o que acontece, meus irmãos, hoje, né, já não é um pouco desse vislumbre. Veja, isso aqui é Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Alguns teólogos defendem que Jesus receberá cada um individualmente. Eu não duvido disso, meus irmãos, porque o Deus em que não há limite de tempo, né? Eu não acho que isso é impossível. Nós vemos que Jesus recebeu Estevão aqui individualmente, né? Então, Jesus conforta o coração dos discípulos também, dizendo: olha, eu voltarei e receberei vocês para mim. Mas nós vemos que hoje isso já acontece. Quando um crente morre e vai para o céu, Jesus recebe ele de maneira íntima, como pondo ele nos braços. Que maravilha, né, irmãos? E 3. Jesus também ajuda os discípulos a confortarem o seu coração, dando a consciência que o caminho até o céu, Jesus também estaria presente. Veja só, capítulo 14, versículo 4 a versículo 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, nós já sabemos, né, esse jeito de Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Há um conceito muito profundo de quem Jesus é nessa declaração aqui. Preste atenção, irmãos. Não são 3 palavras vazias, não. Lembra que João já escreveu todos os sinais e todo o ministério de Jesus até aqui, nesse presente momento. E quando Jesus fecha dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, na verdade João também está declarando a suficiência de Jesus em todos os aspectos da vida humana. Veja, Jesus é o caminho. Como chegar até Deus? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, não é? Como chegar até Deus? A religião aí tem alguns que fazem penitências, ficam de joelho, chicoteiam as costas. Tem uns que se afastam e vão para uns montes e ficam lá meditando, querendo alcançar isso aí. Mas, meus irmãos, os homens não podiam encontrar essa resposta sozinhos. A revelação de Jesus, ela ilumina a direção dos homens. E João escreve isso de várias formas diferentes. João diz que Jesus era a porta. O que é a porta, meus irmãos? A porta é o local que dá acesso a alguma coisa, é ou não é? Imagine um mundo sem porta. E aí, como seria um mundo sem porta? Como é que você entraria na sua casa sem porta? Pelo teto? Cavando um túnel? Mas Jesus, João apresenta ela aqui como
a porta. E Jesus disse que ele era a porta. Jesus era como acessar este local, que no caso é a presença de Deus. Mas Jesus também é o pastor. Ele não era só a porta, mas ele era aquele que conduzia as ovelhas no caminho. As ovelhas precisam de alguém que o quê? Que direcione elas. E João apresenta Jesus como este pastor. João também, isso capítulo 10, né? Capítulo 10, esses dois temos no capítulo 10. Lá no capítulo 7, Jesus é apresentado como a luz do mundo, não é? O que é a luz? A luz é aquele elemento criado por Deus que direciona o caminho das pessoas. Capítulo 7, festa dos tabernáculos, irmãos, lembram? Quando Jesus disse que ele era a luz do mundo. E aqui no capítulo 14, João resume a ideia de uma maneira mais ontológica. Ele é o caminho. Todos os caminhos que os homens precisam, seja acesso, seja direção, seja iluminação, todos esses caminhos, eles se canalizam na pessoa do Senhor Jesus. Mas Jesus também é a verdade. Todo conhecimento de Deus, assim como seus atributos, sua justiça perfeita, são demonstradas na vida de Jesus e nas obras que Jesus fez. A ideia de verdade é o conhecimento completo de algo. Interessante que João demonstra que Jesus Cristo é Deus de diversas formas. Capítulo 2, logo ali nas primeiras tramas, João diz assim, muitos creram nele, mas Jesus não confiava naquelas pessoas, porque Jesus conhecia o seu coração. Aí João começa a apresentar Jesus como onisciente, capaz de saber toda a verdade. Mas Jesus também é aquele que é onipresente. Capítulo 4, lembram lá da mulher samaritana? Jesus dizendo, olha, você já teve vários maridos. Jesus conhece o tempo, o passado, o presente e o futuro. Mas Jesus também é onipotente. Jesus é aquele que andou por cima das águas. É aquele que os limites da física não limitam aquele que criou esses limites. Ele é a verdade. E nele repousa todo conhecimento. Nele repousa toda a ciência. E João demonstrou isso de várias formas diferentes. Mas João também aqui diz que Jesus é a vida. Olha só, ele é o caminho, é a porta, né? É como nós vimos aqui. Ele é a verdade, é onisciente, mas ele é a vida. E João apresenta de diversas formas diferentes. Toda a realidade metafísica da criação está repousada em Cristo e na palavra criadora dele. Ele é a vida. Ele é tudo que os homens precisam para viver. E João no capítulo 6 diz que Jesus é o quê? É o pão da vida. João no capítulo 4 diz que Jesus é o quê? É a água da vida. João no capítulo 1 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, quando olha Marta e Maria, ele diz, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, capítulo 11. E aqui no capítulo 14, ele fecha dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenderam como esse versículo está carregado de informação? Esse versículo está carregado de tudo quem Jesus é. Toda vida, irmãos, que olharmos para esse versículo e dizemos assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entendamos que ali há tudo que Jesus é para nós. Ele é toda a nossa direção,
Ele é todo o nosso norte, Ele é a bússola da nossa vida. Ele também é a verdade, é o conhecimento de Deus, é aquele conhecimento que está além da nossa compreensão, é o Criador de todas as coisas, é aquele que repousa toda a ciência, mas é aquele que também provê a vida para nós, é aquele que é o pão, é aquele que é a água, e é aquele, meus irmãos, que também nos deu a vida espiritual através do seu sangue. A fé em Jesus completa o homem e o habilita a ser perfeito para encontrar com Deus. E é por isso, olha só como o conceito bíblico ele é maravilhoso. Só pode entrar na presença de Deus quem é perfeito. Se não for perfeito, nós não entramos na presença de Deus. E é por isso que nós precisamos crer em Jesus. Porque quando cremos em Jesus, a perfeição que há nele invade a nossa vida, de uma forma que nós somos aceitos diante da presença de Deus, em todos esses aspectos. O coração do homem pode encontrar descanso completo na pessoa de Jesus. Primeiro, porque Jesus preparou a morada no céu, com tudo que era necessário. Segundo, que Ele vai voltar para nos buscar. E hoje nós já fomos, Ele já nos recebe lá. E terceiro, que enquanto nós estivermos aqui, nós temos tudo que é necessário, porque Ele deixou tudo que era necessário. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós chegaremos até o Pai, porque nós cremos nele. Amém, irmãos? Deus querido, Deus amado, somos gratos, Senhor. Louvamos pela Tua palavra e louvamos pelo nosso Senhor Jesus. Fundamenta, Senhor Deus, a fé de todos nós, Senhor. Fundamenta, Senhor Deus, a fé dessa igreja, na soberania, Senhor Deus, e na suficiência de Cristo, para confrontar e consolar o nosso coração diante de qualquer situação das nossas vidas. Deus querido, também, querido Deus, peço para que nos ajude a anunciar essa verdade que transformou nossas vidas. Essa verdade, Senhor Deus, que consola e que nos faz olhar para o céu, para as outras pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a anunciar a Cristo dia após dia, porque Ele é este caminho, é esta verdade e a vida. E ninguém chegará, Senhor, na Tua presença, se não for por Ele. Ajuda, Senhor Deus, a amarmos as pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar comprometidos com a mensagem de Cristo, para que as pessoas também possam encontrar esse regozijo de coração e essa completude de vida que é crer em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, nos leve em paz para nossas casas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que tenhamos uma semana plena do conhecimento do Senhor Jesus.